Acompanhe comigo aí, João 14, 1 a 6. Que o coração de vocês não fiquem angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus amados irmãos, eu queria pensar com vocês nesta noite sobre o tema Jesus, o caminho que nos leva a Deus. Eu queria orar pedindo que o Senhor possa fazer com que a gente entenda todas as verdades que estão anunciadas nesse contexto, especificamente quando Jesus fala aqui pela 7ª vez. Quando você estuda o Evangelho de João, você percebe que João vai tratar essa temática do eu sou. Ele diz que Jesus eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, mas diz também que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, e diz que Ele é a ressurreição e a vida. E agora nós estamos diante desse texto, quando Jesus irá tratar com o coração dos discípulos. E eu queria orar para que Deus possa abrir o nosso entendimento, e que a gente possa sair daqui com toda a peculiaridade dessa mensagem, que você possa absorver isso e carregar essa mensagem de esperança para o meu e para o seu coração. Jesus, o caminho que nos leva para Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo de louvor e adoração ao Senhor. Como é bom usar a nossa boca para exaltar o teu nome, para cantar verdades da tua palavra, para exaltar o único nome que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nesse tempo atípico, diferente, ainda hoje, quando estamos um pouco mais distantes fisicamente, podemos unir a nossa fé, como diz a tua palavra: orai uns pelos outros, levai as cargas uns dos outros. E nós oramos pedindo que a tua palavra encontre guarita no nosso coração, que o Senhor revele a plenitude da tua palavra nesse texto, para que não fique no nosso coração o que estava no coração de Tomé, que assaltado pela dúvida diz: Senhor, nós não sabemos qual é o caminho, nós não sabemos para onde o Senhor vai. E Jesus, o nosso amado Pai e Senhor, pacientemente começa a revelar a boa, perfeita e agradável vontade, dizendo que eles sabiam sim qual é o caminho. Por isso, revela ao nosso coração a plenitude da tua palavra. Perdoa, Pai, os nossos pecados e trata na profundidade do nosso coração, na exata dimensão que o Senhor sabe que cada um de nós precisamos. Nos entregamos a Ti e pedimos que o Senhor nos oriente na tua palavra. É a oração que fazemos pelo nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esse é um texto que mexe muito com o meu coração. Primeiro, o momento era um momento singular. Era noite, Jesus estava no cenáculo. O que era o cenáculo? O cenáculo era o cômodo de uma casa onde se serviam as refeições. E é no cenáculo, é nesse lugar, como a experiência da mesa, que Jesus senta ali, porque a Páscoa havia chegado.
O clima era pesado porque era o momento antecedente à prisão de Jesus. Estava sendo marcado aqui um momento revolucionário na história dos discípulos. Judas já havia vendido a sua mente para que o sinédrio judaico pudesse prender e matar Jesus. Pedro já havia negado Jesus 3 vezes. Jesus estava agora, junto com seus discípulos, vivendo aquele tempo de aflição, de perturbação. Os discípulos estavam sendo confrontados para esse novo tempo de Deus na terra. Jesus é claro em dizer, ele diz: eu vou para a casa do Pai, e vou com um objetivo, eu vou para vos preparar lugar. Jesus sabia que na agenda de Deus, na agenda do céu, ele estava determinado a viver a plenitude de todo o propósito que Deus tinha sobre a sua vida. Eu queria voltar com os irmãos aqui, acompanhe comigo aqui, nós lemos João 14, 1 a 6, quero ler com os irmãos João 13, 30 e 31, diz o texto, João 13, 30, 31, assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Versículo 32 também. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Jesus veio ao mundo para que o nome de Deus fosse glorificado. Meus amados irmãos, a glória de Deus, ela seria revelada porque Jesus não apenas nasceu e viveu, ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Diante do momento de incredulidade de Tomé, quando Tomé aqui é assaltado pela dúvida, e quando Jesus diz: olha, vocês não podem ter um coração perturbado, vocês precisam crer em Deus, mas vocês também precisam crer em mim. Ele abre o capítulo 14 dizendo que o coração de vocês não fique angustiado. Quantas vezes parece que nós não medimos direito a nossa fé? Na temática de que a fé, ela é um dom de Deus, e de que a fé, ela nos possibilita viver uma vida que agrade ao Senhor, parece que às vezes a fé não tem força para equalizar o nosso coração com Deus. Jesus chega para os discípulos e diz: olha, vocês não podem ter um coração angustiado. Há uma versão que diz: vocês não podem ter, e eu queria ler com vocês aqui, João 14 na revista e corrigida. João 14, 1. Olha na revista e corrigida que diz: não se turbe o vosso coração. Diz o texto: credes em Deus, credes também em mim. Quantas vezes o nosso coração está perturbado, está aflito, está angustiado, porque naquele momento, mediante o que sentimos, o que vimos, o que percebemos, a leitura que fazemos naquele momento, é tudo o contrário ao que imaginamos que Deus tem para nós. Então a nossa mente fica presa, e ao estar presa nós não enxergamos a essência do cuidado de Deus. Então Jesus começa a tratar o coração dos discípulos e diz: olha, não fique com o coração perturbado. Para que você tenha um coração que seja curado em Deus, você precisa crer nele, você precisa acreditar nele. Como é que anda a nossa fé? Como que o seu coração, ele suporta um tempo de aflição? Jesus, ele vai querer trazer aqui, nesse primeiro momento, todo o cuidado que os discípulos precisavam naquele tempo. E ele então virá e volta-se para Tomé e diz: então, olha aí comigo o versículo 5, porque Tomé vai indagar Jesus. Diante do silêncio de todos os discípulos, é Tomé que toma a voz, é Tomé que pega a direção, e ele diz: então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho?
Às vezes eu fico perguntando quantas vezes nós nos permitimos indagar a Deus sobre o que nós vivemos, nossas emoções, nossos sonhos, planos, nossa realidade. E quantas vezes paramos para refletir no que Tomé falou. Tomé falou porque cochichou com os discípulos? Não é isso que o texto diz. Ele toma a palavra e diz em nome de todos: todos nós não sabemos. Não há ninguém aqui que sabe o caminho. Como poderemos saber o caminho? E aí chega a resposta de Jesus. E respondeu Jesus, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu queria olhar para esse texto e trazer ao seu coração 3 verdades que Jesus nos ensina aqui, que são verdades benditas, que vão abençoar o meu e o seu coração, sobre a temática Jesus, o caminho que nos leva a Deus. E a primeira verdade que eu quero chamar a sua atenção para esse texto é que Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Essa é a primeira verdade. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Jesus não é uma senda apenas, uma trilha, um atalho, um desvio. Jesus não é apenas mais uma opção ou uma estrada perdida para um GPS que, deturbado pelo pecado, não teria como sintonizar e voltar o seu caminho para um caminho santo, perfeito, abençoado por Deus, se esse Deus não intervisse no plano de vida aqui na terra, enviando Jesus, seu Filho, como o caminho de Deus para nós. Não é mais um caminho, não era mais uma opção. Para Deus, a temática é clara, não existe outros caminhos. Jesus é o único caminho. Porque enquanto nós olhamos para a nossa vida e vemos que a vida, ela é um dom de Deus, nós olhamos para aquilo que se opõe à vida, a morte, e vemos que a morte é um encontro com Ele. Não há uma desconexão com Deus no momento de entender que Deus é Senhor da vida e Deus é Senhor da morte. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que Deus é o Senhor tanto de vivos quanto de mortos. Moisés, quando escreve o 5º livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio, ele diz em Deuteronômio 30:19: eis que o Senhor Deus coloca diante de ti vida e morte, bênção e maldição. Escolham, pois, a vida para que vocês e os seus filhos vivam. João vai dizer em Apocalipse que diante dessa verdade, enquanto a nossa vida acaba aqui na terra, nós encontraremos no céu com o Senhor, ou nós nos encontraremos com Deus para o dia do juízo. A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará diante de Deus. E quando nós olhamos para a temática Jesus é o caminho que nos leva a Deus, precisamos estar atentos a essa primeira verdade. A primeira verdade: Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Quando nós olhamos a todas as Escrituras, você pega desde o primeiro livro da Escritura Sagrada, Gênesis, Apocalipse, nos são na verdade apresentados 2 caminhos: o caminho divino, o caminho celestial e o caminho terreno. Esses são paralelos que a palavra de Deus nos traz: o caminho divino, o caminho de Deus e o caminho terreno. Paulo inclusive vai exortar a igreja em relação a isso. Olhe comigo Colossenses capítulo 1. Queria ler com você Colossenses capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo Jesus, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Versículo 2: a fé e o amor dos colossenses. Já li os 2, então não é esse texto, deixa eu confirmar aqui no meu resumo. Quando Paulo vai dizer
Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Você vai lembrar desse texto, eu vou ler com você aqui, Colossenses 1. Deixa eu ver se é o versículo 11 aqui. Colossenses 1. Eu vou achar aqui na minha versão. Guarde isso. Paulo diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são dessa terra, porque as coisas da terra são passageiras. E às vezes nós nos esquecemos disso. Olhamos para dentro de nós mesmos e ficamos tanto presos às coisas daqui, que nos esquecemos daquilo que o Senhor revela sobre o que nós devemos viver aqui na terra. Porque Mateus, falando sobre essa verdade, ele lembra o que Jesus ensinou aos discípulos, e é um texto fácil de gravar, Mateus 18, 18. Tudo o que você liga na terra será ligado no céu. Tudo o que você desliga na terra é desligado no céu. Mateus vai mostrar o que Jesus quis dizer da conexão que o reino de Deus faz com aqueles que, tocados por sua palavra, são transformados por ela. Então, na relação de que Jesus é o caminho que nos conduz a Deus, nós precisamos olhar para esse paralelismo, porque nesse paralelo nós vejamos qual é o caminho da terra, ou um caminho que é só terreno, que é coisa dessa vida, mas qual é o caminho em que eu, vivendo aqui nessa terra, são caminhos trazidos por Deus, são caminhos que, revelados por Deus, manifestam a vontade do céu aqui na terra. Salomão, escrevendo o livro de Eclesiastes, ele diz que há propósito de Deus em tudo, tanto para aquilo que acontece no céu, tudo, como tudo aquilo que acontece aqui na terra. E nós olhamos para as Escrituras e vemos que, em relação ao caminho que nos leva a Deus, nós temos o paralelo do caminho direito, mas temos o paralelo do caminho tortuoso. Eu queria ler com você Lucas 26, versículo 7. Olha o que está escrito em Lucas vamos primeiro em Isaías 26, 7. Isaías 26, 7. O caminho do justo é todo plano, tu realmente pesas o andar do justo. Olha aqui, o caminho do justo, ele é plano, ele é um caminho direito, ele é um caminho reto. Agora, nós temos o caminho tortuoso, descrito não no capítulo 26, mas no capítulo 59, Isaías 59, 8. Olha o que está escrito no texto, Isaías 59, 8. Não conhecem o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos, as suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmos, todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Então nós vemos no paralelo do caminho que conduz a Deus, que é o nome de Jesus, a verdade, nós vemos aqui o caminho direito, o caminho tortuoso, mas nós temos o caminho da paz, o caminho da destruição, nós temos o caminho estreito e o caminho largo, nós temos o caminho da vida e o caminho da morte. Olha comigo aí Jeremias 21, 8, que são textos talvez que você tenha lido menos do que o caminho estreito, do que o caminho largo, caminhos de vida e caminhos de morte. Jeremias 21, 8. E a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Agora veja comigo Provérbios, capítulo de número 15, versículo 24. Realidade de Deus para nós, para que nós possamos visualizar toda a verdade de Deus. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para aquele que se desvia do inferno que está lá embaixo. Olharmos para a vida do homem e enxergar o que está escrito também em Provérbios. Há caminhos que para o homem lhe parecem serem bons, mas no final são caminhos de morte. Está em Provérbios 18. Então, no paralelo do caminho, entre o caminho divino e o caminho terreno, nós temos o caminho estreito, o caminho largo, o caminho da paz, o caminho da destruição, o caminho da porta larga e da porta estreita, mas temos também
o caminho eterno e o caminho mau. Olhe comigo o Salmo 139, versículo de número 24. Salmo 139, versículo 24. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ah, meus amados irmãos, essa chamada de fé que Jesus traz ao coração dos discípulos: ei, eu estou voltando para a casa do Pai, e eu vou vos prepará-los um lugar. Eu vou preparar para vós um lugar. E ele diz isso de forma tão clara. E quando nós enxergamos diante de toda a palavra de Deus e vejamos, como lemos aqui em Isaías, o caminho direito e o caminho tortuoso, o caminho da paz e o caminho da destruição, o da vida e o da morte, o estreito e o largo, vemos agora o caminho eterno, que é o caminho proposto por Deus. Eu fico pensando, o que vem à sua mente quando você pensa em caminho que é estabelecido pelo Senhor, o caminho que nos é proposto pelo homem, que é o caminho da vaidade, o caminho do pecado, o caminho do orgulho, da soberba, o caminho da ira, do ódio. E quando nós olhamos para Deus, quando Ele nos traz o caminho perfeito, quando o apóstolo Paulo vai tratar essa questão tão poderosa, que era Deus estabelecendo manifestação do seu poder, em 1 Coríntios 12, quando ele fala de todos os dons espirituais, o dom de línguas, o dom de profecia, e ele vai falando do dom da fé, do dom de maravilhas. Ele vai encerrar na explicação de que o mesmo Espírito concede dons aos homens. Aí ele pega o último versículo, porque o capítulo 12 de 1 Coríntios tem 31 versículos. E o último versículo de 1 Coríntios 12 diz assim: agora eu passarei a mostrar-lhes um caminho mais do que excelente. E ele introduz o capítulo 13, que vai trazer a mensagem do amor. Ele diz: ainda que o homem fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada disso valeria. E ele vai dizer: ainda que o homem detenha toda a sabedoria, todo o conhecimento da ciência, mas se o homem não tiver amor, nada disso tem valor. E aí ele começa a mostrar que o caminho de Deus, ele é perfeito, porque ele é um caminho bem sinalizado. E ele mostra a sinalização desse caminho mais excelente, que é marcado pelo amor, porque aonde há o amor, há a presença do Senhor. 1 João 4,8, aquele que não ama, não conhece a Deus. O caminho de Deus envolve amor, porque envolve a sua companhia, envolve a sua doação. Foi Jesus que garantiu no 40º dia da sua ressurreição, dizendo em Mateus 28:20: eis que estarei convosco todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. E no caminho mais do que excelente, o amor que é derramado em nossos corações por meio de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo enviado por Jesus Cristo, descrito aqui em Romanos capítulo 5, versículo 5, ele diz: o amor não acaba. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, não suspeita mal. E ele vai gerando as sinalizações, todas as sinalizações, para que o nosso coração se mantenha em retidão. Um coração em retidão é um coração que está sendo transformado pelo Senhor, operado pelo Senhor, alinhado com a palavra do Senhor. Por isso, a primeira verdade da temática desta noite, Jesus, o caminho que nos leva a Deus, é entender que Jesus é o caminho que nos conduz, não há outro caminho. E nós olhamos aqui dentro do paralelo proposto. Você sabia que a postura de fé e a moral e o caráter cristão era definido como caminho? Isso mesmo. Leia comigo agora Atos capítulo 24, versículo 22. Mostrando que o caminho
que nos leva a Deus era o caminho da fé, é o caminho de um caráter transformado. A fé expressa pela igreja primitiva revelava o caminho que essa igreja percorria. Atos capítulo 24, versículo 22. Atos 24, 22. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhes pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Meus amados irmãos, Paulo estava sendo confrontado. Félix era um governador. Paulo estava defendendo a sua fé. Ele que tinha sido perseguidor da igreja, agora ele era o proclamador do evangelho. Ele era o percussor. Ele era o anunciador das verdades de Deus. E quando Félix, o governador, ouve Paulo, o apóstolo, a respeito da sua fé em Cristo, ele diz assim: agora que eu sei esse caminho, eu então entendo a sua fé. O versículo de número 24 diz: alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drúxila, que era judia, mandou chamar a Paulo e o ouviu acerca da fé em Cristo. Ele ouve a defesa da fé, entende que a fé do povo de Deus traçava um caminho de Deus na terra. Agora ele não está satisfeito, e agora, junto com a sua mulher, vai ouvir mais detalhadamente da fé que estava no coração do apóstolo. Meus amados irmãos, nós não podemos perder essa máxima cristã. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Esta é a primeira verdade que o texto nos fala nesta noite. A segunda verdade é que Jesus é a verdade que dirige os nossos passos. Enquanto Jesus é o caminho que nos leva a Deus, Jesus é a verdade que dirige os nossos passos. Porque na época de Jesus, a verdade era definida pelos gregos pela concessão de ideias. Os gregos imaginavam que na harmonia das ideias, quanto à esfera do pensamento, isso era verdade. Os gregos tinham a temática de que a verdade era uma expressão lógica. Mas para o povo hebreu, verdade tinha uma relação direta com o campo da vivência. Então, diferentemente do grego, onde verdade era uma expressão lógica, porque havia harmonia de pensamento nas ideias, para o povo hebreu era uma expressão existencial. Só que Jesus chega não apenas para ser uma verdade conceitual. Jesus não chega apenas para satisfazer a nossa mente. Jesus chega para ser a expressão máxima da verdade de Deus para nós. Jesus vai revelar que essa verdade era uma verdade libertadora, pontual, transformadora, inovadora. E isso é tão forte que nós saímos aqui agora do capítulo 14 e vamos para o capítulo 18. Acompanhe comigo Evangelho de João, capítulo 18. Quando Jesus é confrontado por Pilatos, e Pilatos vira para Jesus e pergunta: o que é a verdade? Olha comigo aí, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 38. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Jesus havia respondido a Tomé e seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora, quando ele está ali diante de um conselho, para que ele pudesse ser preso, mantê-lo na prisão e condenando ele à morte ou não, ele ouve todos aqueles membros do sinédrio, ouve o clamor do povo, mas agora Pilatos está ouvindo Jesus. E quando ele está diante de Jesus, ele pergunta: o que era a verdade? Agora pense comigo, Jesus é a expressão máxima da verdade de Deus. Ele estava diante da verdade, e ele não soube dizer quem era a verdade ou o que era a verdade. Veja comigo agora, 3 versículos anteriores. Vamos sair da pergunta de Pilatos
o que é a verdade, no versículo 38. Agora, João 18 ainda, versículo 35 a 37. Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é o rei? Respondeu Jesus: o Senhor está dizendo que sou rei, e eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Você guardou isso? Disse Jesus: eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. O escritor de Hebreus vai dizer: não endureçam o vosso coração quando ouvirdes a voz do Espírito Santo. Quando João vai falar não apenas dos atos de Jesus, mas quando ele vai entregar a visão apocalíptica, a visão final, escatológica, e ele faz menção das 7 igrejas. Ele pega tanto a igreja de Esmina, de Éfeso, Laodiceia, e ele vai tratar em cada uma das 7 igrejas pontos específicos da fé. Mas em todas elas, João vai dizer: aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus estava dando testemunho da verdade de Deus. Jesus era e sempre será a exegese de Deus, a interpretação de Deus, a revelação de Deus. Lembra de João capítulo 1? No princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra verbo aqui é logos, é palavra. Seja você crendo que é palavra escrita ou que é palavra revelada, Jesus é a palavra de Deus aqui na terra. E ele diz: eu dou testemunho da verdade. Então, na temática que Jesus é o caminho que nos leva a Deus, nós temos 3 verdades. Ele é o caminho que conduz a Deus, ele é a verdade que dirige os nossos passos. E quando nós olhamos para isso, nós não podemos nos esquecer de que Jesus, ele cumpre uma promessa do Antigo Testamento, quando ele dá testemunho a Pilatos de que ele era a verdade. Vamos voltar agora, sai de João 18, vai para o primeiro capítulo. João 1, versículo 17. Jesus, quando dá testemunho da verdade, e diz a Pilatos que ele dá testemunho da verdade, e diz o texto, como nós acabamos de ler, em João 18, 35. Deixa eu ler com vocês de novo, João 18, aqui 35, mas guarde aí João 1, 17. Ele diz: dou testemunho da verdade, versículo 37. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Agora, olha João 1,17, diz o texto: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus é ou não é o ensino do Antigo Testamento, que já era promessa de Deus como revelação progressiva do plano máximo, do propósito especial de Deus de salvar o homem do poder do pecado, de tirar os tampões dos ouvidos humanos, para que nós pudéssemos caminhar com aquilo que Paulo diz: nós temos a mente de Cristo. Jesus é o Deus verdadeiro. Versículo 14 de João diz: e o verbo, a palavra, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a glória, como a glória do unigênito do Pai. Ah, meus amados irmãos, que bênção poder viver com este Deus que é a verdade, que dirige os nossos passos.
o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz. Aquilo que os profetas falaram, agora Deus revela em Cristo Jesus, seu Pai. Ele diz em João 14: quem vê a mim, vê também o Pai. Olha que coisa maravilhosa. E ele vai dizer ainda, e disse mais: eu e o Pai somos um. Evangelho de João 14, 30. Ah, que bênção saber que Jesus é o caminho que nos conduz a Deus, mas Ele também é a verdade que dirige os nossos passos. A terra se mantém em sintonia com o céu, porque a verdade de Jesus se estabeleceu e se mantém firme até que Ele volte como o grande juiz, o Senhor absoluto, que irá arrebatar a igreja dessa terra que está manchada pelo pecado e perdida pelo pecado, mas a terra também que se manifesta e que vive a manifestação transbordante da graça de Deus. Temos o perdão para os pecados em Cristo, temos a mente de Deus sendo revelada em Jesus, por meio da verdade, a expressão máxima daquilo que Deus tem para nós. Jesus, o Logos divino, a expressão máxima do ser de Deus. Quem vê Cristo, também vê Deus. Ele diz em João 20, eu oro não apenas por estes, mas também por aqueles que crerão em mim, e que poderão, através das minhas palavras, conhecer o santo, glorioso e verdadeiro Deus. Ah, meus amados irmãos, a última verdade desse texto é que Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Jesus é a verdade que dirige os nossos passos. Mas a última verdade é que Jesus é a vida que devemos viver. Olha, ele diz, respondeu Jesus a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ah, meus amados irmãos, a falta do entendimento dessas benditas verdades tem escravizado pessoas que ainda hoje estão lendo as Escrituras, mas acabam se perdendo nelas, porque esquecem que não há outro caminho, o caminho é Jesus. Que não esquece que não há nenhuma verdade, nenhuma questão tão absoluta como a presença gloriosa de Jesus por meio da sua palavra, trazendo ao meu e ao seu coração verdades de Deus para nós. Mas, meus amados irmãos, você não pode deixar de esquecer essa verdade. Jesus é a vida que devemos viver. Olhe comigo, vê se vai mudar o seu entendimento quando você lê Atos 3, versículo 15. Quero ler com você, Atos 3, 15. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que de nós somos testemunhas. Agora, eu vou ler o mesmo texto na versão Almeida e atualizada, Atos 3,15. A revista e corrigida diz: matastes o príncipe da vida. Versão Almeida atualizada, Atos 3,15. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Versículo 16, pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Meus amados irmãos, essa é a expressão máxima da fé cristã. Paulo diz aos Efésios: vós que estavam mortos em seus pecados e delitos, Ele vos deu vida. Meus amados irmãos, nós precisamos pedir a Deus sabedoria. A palavra de Deus diz isso. Se você precisa de sabedoria, peça ela a Deus, porque Ele lhe dará liberalmente. Mas, meus amados irmãos, a vida que eu tenho, a vida que você tem, nós só a temos porque Deus nos deu.
Ele é o autor e mantenedor da vida. Enquanto há propósito de Deus para nós aqui na terra, nós somos imorrível. Jó perdeu as 10 filhas. Jó teve o seu corpo todo em chagas. A palavra de Deus diz que ele pegava pedaço de telha e lajota e passava no seu corpo. E dizia: ainda que o meu corpo se desfaça, eu sei que o meu Redentor vive. E ele vai encerrar depois de tanto sofrimento. Quando a mulher de Jó vira para ele e diz assim: você está tão sofrido, nós perdemos tanto, amaldiçoa o seu Deus e morre, homem. Jó vai dizer no capítulo 42, no versículo 1: e Jó respondeu ao Senhor: bem sei eu, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Não adianta a ciência falar A se Deus falou B, porque nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz. Lucas capítulo 18, versículo 27: o que é impossível aos homens é possível para Deus. Por isso, nesta noite, eu quero declarar toda palavra de morte, toda palavra de depressão, toda palavra de pânico, tudo aquilo que rouba a nossa fé de um Deus que é autor e consumador da nossa vida. A vida que temos não é nossa, é de Deus, o Deus que é zeloso, poderoso e que diz: eu sou o caminho. Ele te conduz a Ele, Ele te chama a estar nos braços dEle. O profeta Isaías diz: ei, eis que eu te tomo pela mão direita. Ele digo: não temas, porque eu estou contigo. Salomão vira para a igreja e diz: ei, 7 vezes o justo poderá cair, mas é o Senhor sempre que o levantará. Ter Jesus como caminho é saber que não há perdição imposta pelo pecado, que o Espírito de Deus não restaure a minha mente e o seu coração. Hoje é noite de libertação, é noite de cura, é noite de esperança. Jesus está lembrando a mim e a você: ah, meus amados irmãos, Ele é o caminho. A estrada da vida se mantém com a luz, com a decência, a prudência, porque o que a palavra de Deus diz a meu respeito, a seu respeito, é verdade. Os anjos de Deus estão acampados ao redor daquele que teme e guarda a palavra. E a palavra nesta noite diz que Jesus conduz os nossos passos. Ela diz que Jesus, meus amados irmãos, guarde isso. Ele é o caminho que guarda os nossos passos, mas Ele é a vida que eu vivo e que você deve viver. Nós, enquanto aqui na terra vivermos, nós enfrentaremos desafios. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A essência da vida é conhecer a Jesus como nosso Senhor e Salvador, a todo tempo e a todo momento. Notícia boa saber que chegou a vacina, que a vacina está chegando. Mas, meus amados irmãos, a nossa vida não está segura por causa da vacina. Nós estamos seguros porque Jesus, que morreu, ressuscitou, subiu aos céus e diz: posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece. Nem anjos e nem demônios, nem altura, nem profundidade, nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra coisa criada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não aceite viver esse novo ano sem saber que a sua vida tem um caminho que foi traçado por Deus. E no caminho que é traçado por Deus, nós nos mantemos conectados com Ele, porque a verdade nos conecta com o Deus glorioso. E a vida do Pai se manifesta no Filho, porque nele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Por isso, tudo na vida é vão se não tiver Jesus. Sem Jesus, nada podeis fazer. Eu queria concluir essa mensagem nesta noite dizendo que há vida plena e abundante para nós. Deus tem resposta para o seu pecado.
Deus tem resposta para o meu pecado. Deus tem resposta para a nossa tristeza e para o nosso choro. A nossa esperança está em Deus. Porque aprendemos hoje 3 verdades em João capítulo 14. Na temática que Jesus é o caminho que nos leva a Deus, percebemos que Ele é o caminho que leva a Deus, é a verdade que dirige os passos, mas Ele é a vida que devemos viver.